Vamos lá para análise macro. Bom, hoje os holofotes do mundo inteiro estão voltados à manipulação bilionária que aconteceu no Bitcoin, e isso afetou os mercados como um todo no mundo porque ela envolveu a SEC, que é basicamente a CVM dos Estados Unidos, é o órgão regulador lá nos Estados Unidos do mercado financeiro como um todo, né? Mas eu vou explicar logo em seguida o porquê que envolveu ela e o quão grande foi essa manipulação. E também nós temos um fato relevante acontecendo na Ásia, que foi o Japão batendo a máxima dos últimos 34 anos. E isso é bem surpreendente porque o resto da Ásia está vivendo um momento bem diferente, né? Bem pior, que a gente vem comentando aqui basicamente quase todo dia. E também nós temos um fato relevante acontecendo aqui no nosso vizinho, no Equador, que eu vou comentar logo em seguida, né? Mas já começando pelo fato que mais impactou os mercados como um todo, foi a manipulação bilionária que aconteceu ontem no final da tarde no Bitcoin, que fez o preço do Bitcoin disparar para mais de 48 mil dólares em questão de minutos. Foi o hackeamento que aconteceu no Twitter da SEC, que é o órgão regulador do mercado financeiro nos Estados Unidos, e esse hacker, com um post, conseguiu fazer todo esse estrago, porque esse post que ele fez era basicamente um comunicado oficial que havia sido aprovado uma ETF à vista de Bitcoin. Lembrando que a ETF é um fundo negociado em bolsa, e na hora o Bitcoin disparou para mais de 48 mil dólares e fez um movimento muito forte e só voltou depois que a SEC conseguiu esclarecer e dizer que aquilo era uma fake news. Aí na hora o preço desabou e voltou para os patamares que estavam antes dessa mentira ser anunciada, né? Então assim, no mercado financeiro isso não vai fazer impacto hoje porque já aconteceu tudo ontem, foi desmentido e vida que segue. Só que óbvio, né? Esses fatos de manipulação aí perdem a credibilidade do ativo Bitcoin, que basicamente é hoje um ativo de risco que alguns fundos têm em carteira. Então uma movimentação brusca dessa pode uma hora ou outra causar uma precificação ruim para esses fundos e eles precisarem zerar as posições também em bolsas para promover liquidez ou algo do tipo. Então tudo isso tem que ficar no radar dos mercados quando a gente fala no mercado financeiro como um todo, né? E para os acontecimentos de hoje, nós teremos a fala lá nos Estados Unidos ainda do John Williams, que é um dos membros do Fed, mas que não vai fazer tanto preço, né? E o outro fato extremamente relevante que eu comentei foi o Japão atingindo a máxima dos últimos 34 anos na sua bolsa. Basicamente, ela passou da cotação dos 34 mil dólares e isso não acontecia desde 1990, né? E essa movimentação de hoje basicamente está sendo puxada pelas empresas de eletrônicos e montadoras por lá. Lembrando que o cenário asiático vive uma situação bem diferente, né? Quando a gente fala de China, nós temos uma desaceleração. Ontem ela tinha subido levemente, hoje já voltou a cair novamente. Então, o Japão vive num mundo paralelo lá no cenário asiático, muito por conta que ele tem uma ligação muito maior com as empresas de tecnologias americanas. Sempre é uma observação de mercado, quando nós temos o Nasdaq desempenhando bem, na outra madrugada, geralmente o Japão desempenha bem. Então isso é só uma observação de mercado que fica sempre no radar pra gente, né? E também, no cenário da Europa, nós tivemos aí o Luiz de Guindos, que é o vice-presidente do Banco Central Europeu, ele alertou para a possibilidade da Europa ter entrado numa recessão técnica na segunda metade já de 2023 e falou ainda sobre as perspectivas fracas que eles têm no curto prazo, muito vinculado àquela situação que eu comento aqui sempre, que os dados da Europa estão vindo mais fracos do que o resto do mundo inteiro, o que gera aquela preocupação de uma desaceleração econômica antes do resto do mundo lá na Europa, o que vai forçar os bancos centrais a cortarem os juros provavelmente mais cedo do que os Estados Unidos. E hoje nós teremos falas aí da Isabel Schnabel, que é outra membro do BCE, que é o Banco Central Europeu, e também vamos ter aí o presidente do BOE, que é o Banco Central da Inglaterra, que é o Andrew Bailey. Ele também vai falar durante o dia hoje. Mas o que faz preço para a gente aqui no mercado brasileiro tem muito mais relação com o fato que vai acontecer amanhã, que é o dado de inflação americano, que basicamente é o dado da semana, né? A inflação ao consumidor americano. E o nosso mercado como um todo está em compasso de espera para essa divulgação desse dado amanhã. E no cenário político aqui interno, nós tivemos o Pacheco relatando que o clima dentro do Congresso é muito ruim para a aprovação daquela MP da reoneração da folha de pagamento. E ele ainda disse que tem grandes chances de ela ser derrotada lá dentro. E ele falou que a solução seria eles o governo retirar a tramitação dessa MP e enviar por projetos de lei de regimes de urgência. Basicamente esse é mais um dos trunfos na manga, né, dos políticos quando eles querem aprovar alguma coisa, passar alguma coisa. E para finalizar, nós tivemos aí o ministro de Relações Exteriores aqui do Brasil se manifestando preocupado com a escalada da violência ali no nosso vizinho, o Equador.
Basicamente, ontem, grupos criminosos fizeram uma série de ataques em cidades lá do Equador, porque um dia antes, o Daniel Noboa, que é o presidente do Equador, ele decretou um estado de exceção para combater o narco por lá. E isso gerou essa revolta, né, pelos criminosos que acabaram aí gerando essa escalada na violência por lá. Então, como eles são um vizinho nosso, muito próximo, né, tende a refletir, óbvio, para a bolsa deles, não vai refletir para nossa abertura aqui, mas é um fato relevante aqui próximo que a gente tem que ficar atento. E para a abertura da nossa bolsa aqui hoje, nós não temos um cenário muito definido ainda do direcional por conta de que todas as bolsas no mundo estão girando próximas do 0 a 0. Só o cenário japonês, como eu comentei, que tinha uma expressividade muito maior, mas eles não têm uma ligação muito grande com a nossa bolsa. Então, a princípio, nós temos uma abertura da bolsa neutra e dólar neutro. Só que as falas dos membros do Fed que eu comentei podem direcionar o mercado totalmente ainda à espera do acontecimento que é o CPI amanhã, né, que é o dado de inflação americano. Mas amanhã sim nós teremos um direcional aí, ou para cima ou para baixo, do nosso mercado para o resto da semana.